Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei para ensinar a fazer esse lindo armário embaixo da pia da cozinha. Ele é todo feito no PVC. Ele fica muito bonito, arruma e o melhor de tudo, você gasta muito pouco. Como esse armário, essa pia, ela tem em torno de 2,50 m, a gente gastou em torno de 120, R$ 130. Olha, primeiro vocês vão precisar da folha de PVC, vocês vão medir a sua pia. E aí vocês vão precisar da folha, o perfil colonial e o perfil simples. Que um você vai fazer tipo a borda e o outro vai ser onde vai correr a porta. Aí eu medi a minha, aí a altura ficou em torno de 80 centímetros. Então aí você vai cortar tudo de 80 centímetros. Depois que você medir a largura do tamanho da pia, é que vocês vão cortar o tamanho do perfil na largura da pia. O perfil de cima e o que vai ficar embaixo. Mas a altura do forro de PVC é conforme o tamanho da altura da sua pia. No caso da minha, tinha 80 centímetros de altura. Aí eu cortei várias folhas em 80 centímetros. Aí você faz o corte de todas as folhas. Eu cortei todas elas em 80 centímetros. E aí eu fiz 4 portas, porque tinha 2 bandas. Eu fiz 4 portas. E para fazer a porta é muito simples. Depois que você corta todas essas folhas, você vai colar e vai encaixando uma na outra. E depois, gente, que a cola seca, uma cola instantânea, ela fica bem firme. Não se preocupe. Aí, tá vendo? Você vai passando cola instantânea dentro da onde você vai encaixar uma borda na outra. Dessa maneira que eu tô fazendo. Você vai encaixando, segura um pouquinho para poder ela dar a secagem. Segurou, é muito rápido. Já colou, tá vendo? É bem rapidinho. Aí você vai sempre colocando a cola no cantinho e vai encaixando o PVC. Desse jeito que eu tô fazendo aí, tá vendo? E aí eu fiz todas as portas. Eu fiz 4 portas, no caso, porque a pia que eu ia fazer junto com a bancada, ela tinha 2 partes separadamente. Então eu fiz 4 portas. Aí eu fui fazendo todas as portas. O PVC, reparem na hora de comprar, viu? Porque o meu mesmo, tá vendo que veio um tom diferente. Um branco e um meio gelo. Aí ficou tom diferente. Mas na hora que você coloca não dá pra perceber muito. Mas quem repara bem, percebe que tem essa diferença. Então, olhem bem na hora de você comprar, pra não vir essa diferença. Aí você vai passando toda a cola, vai encaixando a porta, tá vendo? O PVC. Ele já tem um lugar certinho pra encaixar, então não tem errada. Aí mais uma porta pronta, tá vendo? Depois eu só vou colocar um ganchozinho, tipo um puxador de armário, que você compra em cada material de construção. Eu comprei quanto foi? Foi R$ 8 cada um. Ele é todo de ferro, bem bonitinho. Aí eu tô fazendo mais uma porta, tá vendo? Como eu disse a vocês, eu vou fazer 4 portas. Prontinho, gente. Feito todas as portas, você vai medir o perfil, tá vendo? Você vai pegar esse perfil simples e vai colar atrás, bem em um cantinho que tem, esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Do perfil colonial. E eles vão ficar junto, colados. Nessa parte de trás aí, ele vai passar a segunda porta e na parte de dentro, ele vai passar a primeira porta. Aí vocês colam com cola instantânea, tá vendo? Assim mesmo, ó, como fica. Aí, olhando de fundo, tá vendo? Ele fica assim. Você vai colar, porque essa parte aqui da frente vai passar uma porta e a parte ali onde tá meu dedo vai passar a segunda porta, tá vendo? Aí eu coloquei cola para poder fazer a colagem deles dois. E depois é só colar na parede com cola de silicone. A parte de cima, porque no caso é o granito que não pode, né?
E dos lados e embaixo, eu vou parafusar essa porta. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Aí você segura um pouco para poder ela dar tempo de secar. E é assim que ela fica, tá vendo? Nessa parte aqui, você vai passar a segunda porta e nessa dedicar a primeira porta, tá vendo? Aqui é a primeira e cá a segunda porta. Aqui você passa uma, tá vendo? E lá atrás, onde eu botei o dedo, você passa a outra. Aqui eu vou fazer a colagem, aí eu coloco bastante cola em silicone. Gente, caprichem na cola em silicone, porque ela vai ficar colada, solta na parte de cima do granito da pia. Então, não tenha pena do silicone, porque ela tem que... Silicone demora um pouquinho para dar aderência, então você tem que segurar pelo menos uns 15 minutos segurando até o silicone ir secando para poder ir dando a colagem. Aí agora eu encaixo, tá vendo? Na parte de cima da pia, no caso, no granito, e seguro ali pelo menos uns 10 minutos para poder colar e não correr o risco de soltar. Vocês lembram do perfil simples que eu falei, gente? Vocês vão colocar ele aí, onde eu tô encaixando. Vocês vão colocar, vão medir direitinho, para ficar na mesma entrada da parte de cima. E aí eu coloquei ele, parafusei com ele. Furei com ele, desculpa. Furei para poder ficar na mesma marcação e não ter erro. Furei, depois tirei e só fiz encaixar o parafuso. Aí vocês vão colocar ele na mesma abertura que a porta vai encaixar na parte de cima da sancazinha que eu coloquei. Aí vocês vão fazer isso dos dois lados da pia. I see the light inside you, brighter than the skies. Aqui agora eu tô fazendo do outro lado, tá vendo? Na mesma direção do outro, vocês têm que medir direitinho para não dar erro. E na mesma direção você coloca parafusa para não correr o risco de soltar. A única parte que não é parafusada é essa que tá no granito. As demais todas são parafusadas. Brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Depois que coloca o relado, você vai começar a encaixar a porta. Você vai encaixar uma porta por dentro, na parte de trás que eu falei, e vai encaixar embaixo. Vai segurar, se você tiver outra pessoa para ajudar, melhor, porque dá um pouco de trabalho para encaixar. As portas vão caindo, vão soltando, você vai ver que aí a minha vai cair o tempo todo, mas dá certo. Aí você encaixa primeiro em cima, depois encaixa embaixo. Somente depois que encaixar a porta em cima e embaixo, é que vocês vão parafusar a sanca de baixo, para poder não saltar, entendeu? Aí, tá vendo? Ela cai um pouco, mas dá certo. E não se esqueçam, quando você for cortar a porta, no caso a minha tinha 80 centímetros, você corta 1 centímetro a menos, tipo 79 centímetros, porque é a diferença que vai entrar dentro da sanca para correr, entendeu? Porque senão fica tão apertada que a porta não consegue correr. Depois que você encaixa ela todinha no lugar que você coloca,
E agora sim você parafusa a parte de baixo. E aí depois é só colocar o puxadorzinho e a porta está pronta. Aí, gente, eu comecei a colocar a porta grande. Eu segui o mesmo passo a passo do outro. Só que a porta grande, ela dá um pouco mais de trabalho, então. Aí a gente colocou a porta grande, tá vendo? Ela, por ser maior, ela dá um pouco mais de trabalho no encaixe. Mas nada que não resolva, sabe? É só encaixar e segurar. É pra ter sempre alguém segurando na parte de baixo, porque quando você coloca embaixo, cai em cima. Quando coloca em cima, cai embaixo. É uma mão de obra, mas dá certo. Tem que ter um pouco de paciência. Aí, ó, encaixei, tá vendo? A porta no primeiro trilho e a da segunda já tinha encaixado. Agora você encaixa embaixo, depois coloca no lugar como eu fiz na outra e parafusa. E é simples. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, viu? I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? E vejam, gente, que perfeição ficou essa porta. Eu fiquei apaixonado, deu uma diferença incrível na cozinha. E para quem não tem dinheiro para gastar muito, fazer um armário embutido de madeira, que a gente sabe que é muito caro, faz esse que fica muito bonito, fácil, barato e muito elegante.